Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que semanalmente trata aqui de assuntos do seu interesse. Começa neste mês de novembro a Piracema nos rios de Mato Grosso, quando a pesca fica proibida por conta da reprodução dos peixes. Nesse período, os pescadores profissionais recebem o seguro-desemprego. Para saber sobre esse assunto, a gente conversa com a chefe da seção de Políticas de Trabalho, Emprego, Renda e Economia Solidária da Superintendência Regional do Trabalho, Jeane Brito dos Santos. Jeane, obrigada pela sua presença aqui com a gente e eu queria começar perguntando o básico. O que é o seguro? O seguro que esses pescadores recebem? É o mesmo seguro-desemprego de quem é demitido? É o mesmo seguro, inclusive tem o mesmo fundamento, que o seguro-desemprego que a gente chama de formal, que é dos trabalhadores normais, ele surge para realmente suprir aquela pessoa que foi desempregada. Ele não tem renda, então o seguro-desemprego supre aquela renda, para ele se manter. É a mesma lógica para o pescador. Quando surge a época do defeso, da Piracema, ele não pode mais pescar, e a gente assume que essa é a única forma de renda que ele tem, então surge o seguro-desemprego para que ele continue sobrevivendo nesses 4 meses, 3 meses da Piracema. E quantos pescadores recebem aqui em Mato Grosso? Em torno de 10 mil pescadores. A gente sempre tem que acrescentar de 5 a 6% do número do defeso anterior por conta do crescimento natural. E o período de Piracema, ele tem datas variadas, né, dependendo da região do estado. Não é uma data só. Dia 1º agora de novembro, não começou no estado inteiro. Não. Na portaria do IBAMA, que é a portaria federal, foram definidas 2 datas para 2 grandes bacias. A bacia de Amazônica e do Paraguai, ela vai começar no dia 5 de novembro. E a da Araguaia e Tocantins no dia 1º. Mas as 2 vão terminar no dia 28 de fevereiro. E quando é que os pescadores podem entrar com um pedido com esse requerimento? Antes da portaria, antes do início efetivamente da Piracema? Funciona assim, né? A nossa logística é nós irmos às colônias, nós irmos até o pescador. Existe a previsão legal da gente poder recepcionar esse seguro 1 mês antes da data do defeso, só que os recursos não vieram nesse período. Então a gente vai... Você está falando vieram este ano, Este ano, né? Porque isso você pode pedir anualmente. E daí a gente vai ter que recepcionar junto com o período já da Piracema. Então isso pode então ocasionar um atraso? Um atraso de 1 mês, 1 mês e meio. Quem é que pode pedir, Jeane? Pode qualquer pessoa, qualquer pescador, ele precisa ter algum documento que formalize, que informe que ele é pescador profissional? Como é que a superintendência faz essa triagem? Então, a gente segue os parâmetros da SEAP, que é o braço do Ministério da Pesca e Aquicultura. É a SEAP que define para a gente quem é pescador ou não via a emissão de uma carteirinha, do RGP, que a gente chama. Eles chamam, né? Que o pescador é que tem posse dessa... O pescador é que tem posse dela. Então, há uns anos atrás, o pescador necessariamente ele tinha que estar inscrito numa colônia de pescadores e ele tinha uma carteirinha da colônia. Essa carteirinha, então, não é exigida mais? Não, ela não é mais necessária. Só o registro na SEAP, na Secretaria de Pesca. Além desse período, qualquer pescador pode pedir posteriormente, que agora começou a Piracema, no início do mês. Ele tem um prazo até quando ele pode entrar com esse pedido? Ele tem o prazo que é exatamente esse período entre a Piracema. Então, a partir do dia 1º ou do dia 5, dependendo da bacia dele, e até o dia 28, ele tem que dar 28 de fevereiro, quando do ano que vem. Lá. Isso, até aquela data final ele tem que dar a entrada. E o valor, Jeane, é o mesmo valor do seguro-desemprego? Varia esse valor? Não, é um salário mínimo. E ele vai receber até 4 parcelas desse salário mínimo. Vamos supor na situação que o pescador ele foi dar entrada só no dia 27 de fevereiro, já um dia antes de terminar. Nesse dia, a partir desse momento, são de 15 a 20 dias da entrada que é processado e é pago o benefício.
Então, ele vai receber todas as outras parcelas de uma vez só. É diferente do pescador que for recepcionado agora. Esse pescador ele vai receber gradativamente, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Nos casos em que os estudos feitos pelos biólogos apontam que a reprodução ainda está ocorrendo e que a gente já teve algumas vezes, né, do período da piracema ser prorrogado, o pescador ele continua recebendo? Assim, enquanto eu estou lá no Ministério, a gente nunca passou por essa situação. Mas o que eu me informei é que ele é prorrogado via uma instrução normativa ou algum ato, né, normativo qualquer, para, dependendo do período, mais uma parcela ou duas parcelas. Ainda com relação à inscrição, aqueles pescadores, aquele familiar do pescador que esteja nos assistindo, esse pescador precisa procurar algum lugar para fazer esse pedido ou ele é automático? Ou seja, o fato dele ter a carteirinha dele ser inscrito, ele já vai receber? Não, ele tem que dar a entrada no Ministério do Trabalho. Mas como que a gente faz? A nossa logística, como eu tinha falado anteriormente, nós irmos até as colônias, até os pescadores. Eventualmente, um ou outro que perdeu, né, aquele momento que a gente estava na colônia, ele pode se direcionar à superintendência lá no porto para dar entrada. Mas tem que dar entrada e tem que apresentar os documentos, senão não recebe. Isso a gente está falando dos pescadores aqui da Baixada Cuiabana. Mas e os pescadores das demais colônias no estado? Quem eles devem procurar? Os pescadores, eles vão procurar as suas colônias, as colônias às quais eles estão não ligados, filiados, mas estão dentro da jurisdição dessa colônia. Porque no mês de novembro a gente já vai estar iniciando as viagens e as colônias já vão estar de posse do nosso calendário. Então eles já vão saber quem vai estar lá e a data que vai estar lá. Qual que é o tempo, em média, Jeane, entre o pedido e o recebimento da primeira parcela? De 15 a 20 dias. Nesse período todo vão estar sendo feitos cruzamentos nos sistemas com as outras bases de informações que nós temos. E que puxam para buscar se ele tem vínculo ou não, porque o pescador ele não pode ter outra fonte de renda. Então vão buscando em outros sistemas de informações sociais para ver se acha ou não. Não achou nenhum tipo de outro vínculo, de 15 a 20 dias ele está recebendo a primeira parcela do benefício. Caso não haja nesse cruzamento, não seja detectado nenhuma irregularidade, né, que ele não tem um outro vínculo, mas ele passando a receber esse seguro-desemprego, ele arranja um emprego, alguém denuncia ou vocês acabam ficando sabendo. O que ocorre? Ele perde o benefício? É cancelado o benefício dele. É cancelado, mas aí ele vai ter o direito, aquilo, vamos supor que ele ficou um mês desempregado, da data do início do defeso. Aquele um mês que dá direito a uma parcela, ele vai receber. Dali em diante, que é quando ele começou a trabalhar, aí ele não recebe mais. Jeane, o pescador precisa, você falou em jurisdição, ele precisa estar na jurisdição de uma colônia, mas ele precisa estar associado, ele precisa integrar essa colônia para ele receber, para ter direito a esse benefício, mas isso você vai responder para mim daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Venha, participe! Teremos o maior prazer em recebê-los. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje fala sobre a situação dos pescadores artesanais durante o período de piracema aqui nos rios mato-grossenses. E quem está conversando aqui com a gente é a Jeane dos Santos, ela é chefe da seção de políticas de trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Jeane, você ia responder para a gente se aquele pescador que está numa determinada jurisdição de uma colônia de pescadores, se ele precisa estar associado a ela para ele ter acesso, direito
a esse benefício do seguro-desemprego? Não, não é obrigatório que ele esteja associado, não. É melhor para ele, né? Mas não, obrigatório não é. E que documentos, Jeane, você disse que a superintendência vai estar indo às colônias para fazer essa inscrição. Que documentos que esses pescadores precisam ter em mãos para poder fazer essa inscrição, essa solicitação? Eles vão levar naquele dia determinado as originais e a cópia da carteira de pescador, do RGP dele, o CPF, o RG, um comprovante de residência, as 2 contribuições do INSS, que são necessárias, contribuições como segurado especial, o número do cadastro dele no INSS, que é um número chamado NIT, e o SEI, que é na Receita Federal ou no próprio INSS. Esses 2 números, eu já vi que eles aparecem no carnê de contribuição. Então, e você falou em 2 contribuições do INSS. Então, ele precisa ter pago a parcela nos últimos 2 meses? Nos últimos 12 meses. Ele tem que ter pago pelo menos, no mínimo, duas contribuições. Então, o seguro-desemprego, nesse caso da Piracema, o pescador ele tem que ter no mínimo 1 ano, é isso? 1 ano como profissional? Além de 1 ano como profissional, esse 1 ano a gente conta da data do RGP dele, que é o que demonstra, como a gente falou, né, que ele é um pescador. E se ele não tiver, Jeane, todos esses documentos, ele não tem como fazer essa inscrição? Não, ele não está desamparado. Porque exatamente por a gente saber que é um público mais carente do que o formal, existe uma modalidade no nosso sistema de você fazer uma inclusão parcial. Exatamente para ele não perder. Como a gente já falou que até o dia 28 de fevereiro ele tem que dar a entrada, então se ele estiver faltando algum documento, a gente dá uma entrada que a gente chama de entrada parcial, e a partir daquela data fica assim, ele tem o direito, mas está suspenso, até ele terminar de comprovar, dar esses outros documentos. A partir daquele momento, novamente, 15 a 20 dias, ele já começa a receber a parcela ou as parcelas que ele faz direito. Jeane, nós conversamos no primeiro bloco que o pescador, enquanto ele estiver recebendo esse seguro-desemprego, ele não pode ter outro vínculo de trabalho. E no caso de ficar comprovado, ele inclusive perde, né, esse benefício. Quais outras hipóteses que estão previstas que o pescador pode perder esse benefício? Ele recebe, além dessa outra renda, tem também o recebimento de outros benefícios da Seguro Social, com exceção do auxílio acidente e pensão por morte. Esses 2 auxílios, esses 2 benefícios, ele pode receber concomitantemente junto com o benefício do seguro-desemprego. Quaisquer outros, não. Ele recebe um ou outro. Mais alguma hipótese? Essas 2 mesmo. A morte do segurado, mas ele também faz jus até aquele momento. A gente faz aquela mesma conta. Da data do início do defeso, quanto tempo ele estava vivo, ele vai receber a parcela. A esposa e os filhos. Jeane, nessa lista você não falou em carteira de trabalho, dessa lista dos documentos que o pescador precisa levar no momento em que pede esse seguro-desemprego. Não é necessária a carteira de trabalho? Para dar entrada, inicialmente, não é necessário. Mas pode acontecer que depois que você dá a entrada e tem todo aquele cruzamento com os outros sistemas, como a RAIS, como o CAGED, como o próprio sistema do INSS, se no meio desses cruzamentos for acusado, por exemplo, um reemprego, o que é um reemprego? Que é a situação que você me diz que não está empregado, mas o sistema me mostra que você está empregado. Nessa situação, o que vai comprovar que você realmente não está empregado? A sua carteira de trabalho em branca. Então, nesse momento, depois que é feito o cruzamento dos dados, é gerado esse recurso e, de novo, o trabalhador ou o pescador vai ter que ir na superintendência, agora sim, com a carteira de trabalho, para demonstrar que realmente ele não estava trabalhando. Aí a gente abre um processo administrativo individual, tipo nominal, né? É o processo
do senhor fulano, dizendo que ele não trabalha mesmo conforme a carteira de trabalho e que por isso ele solicita que seja liberado o seguro-desemprego dele. E esses dados, você falou na RAIS, no CAGED, no caso dele fazer esse tipo de cruzamento, é porque ele não foi alimentado, é isso? São dois momentos diferentes, nessa RAIS e no CAGED. Lembrando que essas são as obrigações do empregador para fazer. A RAIS ela é Relação Anual de Informações Sociais, então ela é feita anualmente, e o CAGED ele é feito mensalmente. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregado e Desempregado, nele está sendo informado ali unicamente quem entrou, quando entrou, quem saiu, quando saiu. E se o empregador ele não alimenta tanto a entrada quanto a saída, a gente fala que aquele vínculo fica em aberto. Então é como se ele continuasse trabalhando. Quando que a gente vê que na realidade ele não está, algumas vezes. Né? E isso acaba prejudicando, no caso desse seguro-desemprego e de outros também, né? Ele atrapalha o recebimento do seguro como um todo, tanto o pescador quanto o formal, porque daí tem que correr atrás da empresa. O trabalhador formal, por exemplo, ele tem que ir atrás da empresa, pegar uma declaração de que não trabalha lá. Ele também tem que demonstrar na carteira no trabalho dele que o vínculo já foi fechado, foi finalizado. Atrapalha algumas vezes para você receber alguns benefícios do INSS, principalmente a aposentadoria, porque se você ainda está trabalhando, como que você vai se aposentar? E a relação à RAIS, especificamente, ela acaba trabalhando muito o recebimento do abono, que é o que a gente chama de PIS anual, a população às vezes só fala PIS, né? Se não é feito, se não é alimentado mesmo, aí são informações totais, são informações mais gerais. Se elas não são colocadas lá pelo empregador, a pessoa pode estar dentro dos outros requisitos, mas não recebe esse abono, que é mais um salário, seria o 14º salário. No caso do seguro-desemprego para pescador, Giane, isso ocorre com muita frequência? Essas informações desencontradas entre o CAGED e efetivamente a situação do trabalhador? Sim, acontece bastante. O CAGED, também alguns erros ou inconsistências com o registro, com a carteirinha de pescador. E exatamente essa a importância, da parte no que tange ao CAGED, do empregador fazer esses registros, né? Às vezes não é ele próprio, ele contrata um escritório de contabilidade e aí assume, né, é dividida essa responsabilidade deles fazerem tanto a entrada quanto a saída e todas as outras informações que são necessárias. Giane, chefe da Seção de Políticas de Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Giane Brito dos Santos, obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você pelo espaço, pela oportunidade. Por todas essas informações que você deu aqui pra gente. E chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você sabe, né? Pode rever esse programa a qualquer hora, lá na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos. E que assunto você gostaria que nós discutíssemos aqui? Envie a sua sugestão no nosso endereço eletrônico que está agora no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.